Bom dia de novo, seu Idalino. É uma satisfação imensa poder conversar com o senhor no âmbito desse projeto, né, o 50 mais 50. E como a gente já tinha combinado, eu vou pedir para o senhor repetir o seu nome completo e declarar que está ciente da gravação, que está de acordo, tá? Pode ser? Meu nome é Idalino Nunes de Assis, né? Moro aqui no município de Porto de Mós há 40 anos, né? 40 anos. E tudo aqui que for bom e para deslumbrar o desenvolvimento da região, a gente está disposto a colaborar, né? Muito obrigada. Então, eu vou pedir para o senhor nos contar um pouquinho como é que é essa sua chegada aqui. Se o senhor se veio com a sua família, se veio sozinho, como foi esse processo da vinda. E depois a gente continua a conversa com as outras questões, tá bom? Na verdade, a gente veio com aquela ilusão de terra sem homem, para homem sem terra, né? A gente foi uma falsa ilusão do governo federal da época, né? Dos governos federais das épocas, né? Que a Amazônia não tinha muita terra e não tinha homem, né? E isso atraiu gente do Brasil inteiro, de sul, oeste e nordeste, tudo para a região da Amazônia, especialmente Marabá e Altamira. Nesse contexto, foi o tipo de ilusão que a gente teve, que chegando aqui nós encontramos gente aqui na Amazônia, aqui no Pará. Tem gente, sim, tem muita gente, né? E aqui realmente era uma ilusão que estava trazendo a gente para aqui, iludido, para amansar a terra para os latifúndios. E o senhor veio de onde? Eu saí do Espírito Santo, emigrei e fiquei no Rio de Janeiro uns tempos, arrumei recursos, vim para São Paulo, de São Paulo vim para aqui. Então, Mas já saí com aquela predestinação de 72, né, de ocupação da Amazônia para adquirir terra. Eu vim para ser rico. isso é uma questão importante, né? E aí o senhor chega de São Paulo em Altamira, direto? Vim para Altamira, né? Eu vinha para o Pará, não tinha destino, eu vinha para o Pará. Cheguei em Marabá, só era garimpo, era o tempo da Serra Pelada. E aí, Que ano era esse? Foi na década de 79 e 80, certo? E aí a gente viu que Marabá era uma ilusão ali, só era garimpo, não tinha terra. Então, foi informado que Altamira tinha muita terra ainda desocupada e vim para Altamira. Aí como é que foi a sua chegada em Altamira? Quanto tempo o senhor ficou lá? E como que o senhor chega a Porto de Mós? Quando eu cheguei em Altamira, foi no tempo que a gente tinha tempo que estava aquela discussão das memórias de Chico Mendes, né? Que Chico Mendes declarava que aquele sistema convencional que o Banco do Brasil tinha não era uma política de reforma agrária para a Amazônia, que a Amazônia podia viver sem o desmatamento, que a Amazônia tinha como sustentar o povo da Amazônia. E não fui bem acolhido na Altamira, porque cheguei realmente, foi uma ilusão, não tinha terra em Altamira. O INCRA já tinha fechado todas as portas, né? E a gente ficou solto na Amazônia. E aí eu migrei aqui para Porto de Mós. Quem que lhe recebeu em Altamira? Na verdade, eu vim em Altamira trazer um doente. É de uns fazendeiros que tinha um paciente doente lá em São Paulo. E eu estava de férias, eu trabalhava em metalúrgica, e estava de férias, então o rapaz lá de Altamira morava perto da minha casa, estava hospedado perto da minha casa, em Guarulhos. E aí me pediu para trazer isso aqui, eu vim através de Zé Gonçalves de Andrade, que hoje já está bem velhinho, mas era um grande latifúndio da região. Aí chegando em Altamira, como é que foi? Cheguei em Altamira, eu comprei terras. Naquele tempo eu comprei um pedaço de terra perto ali do aeroporto, não tinha aeroporto, eu comprei uma terra ali. Mas tinha muito pium, eu não andava com minha família, queria voltar de novo, né? Porque aí me informaram que aqui em Porto de Mós era uma área que acolhia muitas as pessoas e tinha muitas terras desocupadas. O senhor já veio com família de São Paulo?
Quando eu vim primeiro trazer esse doente, fiz, depois eu vim para São Paulo, depois eu trouxe a família. Adquiri e vim com a minha família. Era esposa, quantos E os filhos? Eu tinha 3 filhos na época, Três né? filhos, né? Tinha 3 Certo. filhos. E aí o senhor vem para Porto de Mós em 80, é isso? Em 80 eu cheguei em Porto de Mós. E aí aqui comprou terra, como é que foi? Não, eu vim realmente, né? Eu fui em Altamira, eu cheguei e fui lá para Prefeito Seguro, eu marquei glebas. Foi glebas de 10 mil hectares, pensando só em ser rico e pensando que aqui não tinha gente, na verdade não tinha gente. Quando eu chego na floresta, eu vejo lá os indícios de pessoas, né? E chegando aqui em Porto de Mós, a gente instalou, o senador Zé Porfírio, depois a gente em Porto de Mós, criamos as nossas associações de agricultores, né? E para entender aquela dinâmica do extrativismo. E como é que, me diga aí, como é que foi assim, essa sua passagem do migrante que vem, entre aspas, para ficar rico, e que é um projeto individual, é legítimo, mas é individual. E aí como que o senhor atravessa essa fronteira dos seus sonhos pessoais para uma luta mais coletiva? Foi difícil entender a vida do povo aqui, porque tudo estava em torno do patrão, né? Então, primeiro, até hoje a gente tem a dificuldade de entender o povo ainda preso, um coronel, um patrão, que quem determinava as regras, né? As terras eram dele, a floresta era dele, a água ele só vivia realmente de servir o patrão. E a gente entrou na luta, né? Primeiro tinha que conhecer a realidade deles, depois ver como é que eles eram tratados, como é que eles eram explorados. E depois teve que juntar-se a ele, porque se eu não se juntasse a ele, aqui eu não estaria. Eu tinha que juntar a ele, nós tínhamos que defender nossos territórios, nossa floresta, nossa água, nossa vida. Né? Senão nós não estaríamos aqui mais. Né? Eu, por exemplo, não estaria aqui, nem eles. Eu estou nas periferias. E o senhor lembra assim, quem que lhe convidou, por exemplo, a primeira vez para uma reunião, para um... Eu lembro. Porque quando eu estava em São Paulo, eu era metalúrgico. E naquele tempo, a gente trabalhou junto com o Lula. Né? Porque Lula tem essa fama hoje, e bem sucedida, mas na verdade Lula não se estabilizou como metalúrgico. A história do Lula, para quem acompanhou, é diferente. Era o reajuste de salário. O Lula lutava pelo reajuste de salário. Todos os bairros que a gente trabalhava, o reajuste de salário no tempo do militarismo, então precisava ter o aval do Lula. E o Lula era aquele radical mesmo, que mudou muito para poder governar o país num determinado tempo, certo? E aí eu fui convidado aqui para o movimento daqui para assumir o sindicato. Né? E aí a gente levantou a bandeira de luta na terra da mão do povo, que aqui tinha gente, e esse povo estava ameaçado com suas terras, com seus territórios, com suas florestas e com suas culturas. E na sua avaliação, assim, o senhor já chegou em 80, né? A Transamazônica já tinha quase 10 anos, né? Quando o senhor vem para Porto de Mós. Sim. Aquela abertura em 71, né? 71, 72, 72, né? O 72, projeto, né? É o projeto. E na sua avaliação, assim, que impactos o senhor vê da abertura da rodovia na vida dos ribeirinhos, por exemplo? Um desastre. Porque o povo que vinha de fora não entendia o ribeirinho. E ele não entendia aquele sistema que estava implantado, que era o desmatamento, que era aquele progresso que não era a cultura deles, que eles não conheciam. Então eles tinham de migrar tudo para as margens dos rios. Eles foram expulsos dos seus territórios. A Transamazônica expulsou os ribeirinhos da sua região, de seu território. E aí eles veio formar comunidade, chamada comunidade de ribeirinhos. Né? Para poder sobreviver, teve que formar em comunidade. E para formar em comunidade, eles tinham um patrão para explorar eles. Né? Que davam as regras, os preços nos seus produtos. Ele dava preço no produto do ribeirinho e dava preço no produto dele, chamava os aviados. Enviava, fazia aviamento para as populações tradicionais. O que essas populações vendiam para eles na época?
vários produtos. O produto da floresta era o timbó, era a castanha, era a borracha, que era a maçaranduba, né, que aqui não é muita terra de borracha, mas era a maçaranduba, era o pirarucu, era o colete do jacaré, enfim, todo o produto extrativismo. E a madeira. Naquele tempo era outro sistema de extração de madeira, que era sistema chamado aqui na Ribeirinho, sistema de calango, né? Que é duas peças de madeira, tipo um X. Para quem conhece que é lá do sul e de outra região, usa nos bois chamado zorra, né? Aquele gancho chamado zorra. E aqui eles usavam 2 varão para botar tora de madeira em cima, madeira buieira, e ajudava 10, 15 homens e levava para a beira do rio, jogava na água e lá formava as jangadas e vendia, entregava para os patrões. E me diga uma coisa, como que as pessoas do Rio souberam da abertura da estrada? Como que essas notícias chegavam aqui? Olha, tem pessoas que até hoje não entenderam, nem entendem. Aqui, quando eu cheguei aqui em Porto de Mós, tinha morador que nunca tinha ido na Transamazônica, nunca tinha ido em Altamira. Tudo era o patrão que enviava ele aqui, ele era controlado pelo patrão. Então tem gente, até há poucos tempos, quando a Previdência a gente encaminhava a aposentadoria por Altamira, tinha gente que nunca tinha embarcado num ônibus. Tinha gente que tinha 30 anos aqui no Rio Jarucu, que dá 2 horas de barco, talvez naquele tempo seriam as 5 horas de canoa, que era o sistema que eles tinham, que nunca tinha ido em Altamira. Nem aqui não tinha vindo, o patrão dominava ele lá. E como que era o acesso à saúde, por exemplo, seu Idalino, dessas pessoas? Vocês recorriam a quem? Tinha hospital aqui? Como era? Muito precário. Era um pequeno hospital e a saúde aqui não existia, na verdade. Não existia. O sistema de saúde era precário. Então, vinha uns agentes de saúde de Altamira para aqui, para vacina, para tipo. Era agente de vacina que vinha aqui e trabalhava na zona rural. Aqui não tinha nem o movimento ainda. E, assim, nas suas lembranças, como que foi o contato dessas pessoas do Rio com a Transamazônica? O senhor já falou que o impacto da rodovia, de modo geral, o senhor caracteriza como um desastre, né? E como é que essas pessoas viam a Transamazônica? Eles não viam a Transamazônica, o que está fazendo. Eles sabiam que a Transamazônica estava expulsando os seus colegionários para outras regiões. Uhum. Porque nós que viemos do sul, do sudeste, até mesmo do nordeste, muito não soube acolher eles. E o projeto não era para eles. Uhum. Isso que nós falamos na década de 70, mas eu volto isso muito atrás. Em 55, o Juscelino já ligava a Transamazônica, ou já ligava a Bernardo Sayão, Belém, Brasília, já ligava toda essa região que nós temos aqui, até Goiás. Quer dizer, a gente vê o impacto, vem desde 55. Agora, foi mudado a 1164, né? O sistema, que naquele tempo era a IBRA, que era o Sistema Nacional de Colonização, não era colonização, de reforma agrária, e em 70 muda a 1164, que é uma lei, 1164, muda para o Instituto Nacional de Colonização. Então, eu não considerava um ribeirinho um colono, considerava ele um preguiçoso, porque realmente vivia debaixo de uma árvore, não tinha luz, ele vivia a vida dele. Uhum. Ele não tinha esse contato que tinha. E depois o grande impacto é que aqui na nossa região, na década de 70 e 74, os índios dessa região foi tudo removido para o Alto Iriri, para essas regiões do Rio Xingu, para deixar essa área ali aqui para colonização. Era isso que eu ia lhe perguntar, se o senhor tem registro assim, de conflitos entre empresas, colonos, indígenas? Aqui, a gente fala colono, hoje nós não falamos colonos, né? Porque aqui não tem colonos, aqui tem nativos. O povo daqui, as populações tradicionais, são nativos. Uhum. E não tem sistema de colonização aqui. Pois é, mas assim, o senhor lembra, assim, ouviu falar de algum eventual problema entre os colonos, esses que vieram,
os nativos e os indígenas, por exemplo? Até hoje existe até hoje a discriminação, que o ribeirinho é preguiçoso, que ele não tem um progresso, ele não pensa no desmatamento, ele não pensa na fazenda. Estão querendo colocar isso na cabeça deles. Mas em si, esse é o modo de viver deles, que é da sua floresta, é do seu rio, né? É de sua terra, é de sua cultura. Já não estão querendo plantar cacau na cabeça deles, mas não sabem nem como é que utiliza cacau. Está vindo gente de fora, as invasões, está vindo, está tendo conflitos internos com gente do Mato Grosso. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou que os indígenas foram retirados aqui para liberar a área para colonização, né? Mas já tinha os nativos, o senhor falava, os ribeirinhos já moravam aqui, e eles foram botados também no meio dos indígenas, assim, para sair, para se retirar da terra? Não, aqui foi tirada a terra para colonização. Foi retirado os índios da gleba Caraí, da gleba Jarucu, da gleba Guajará, né, e da gleba Tapará, que está tudo nessa região, para ser a referência dos 100 quilômetros da Transamazônica, que era para colonização. E teve algum conflito nessa retirada? Eles foram retirados com violência? Teve índio que se matou, que não queria ocupar a terra dele. Os Caiapós eram donos da beira do Xingu aqui todinho. Os Caiapós eram donos, até lá em Medicilândia, no Rio Penatecal, lá tem as aldeias, que era município de Porto de Mós, hoje é município de Medicilândia. Eles moravam lá. Eles tinham uma relação que os ribeirinhos tramitavam entre eles. Tinha os conflitos, que sempre as culturas têm os conflitos. Mas esses tramitavam, eles vinham aqui até na margem do Xingu. Lá de Medicilândia, eles vinham até aqui. Que era de Penatecal. Que era do Arrependido, que eu acho que você deve conhecer lá em Brasil Novo. Esses índios, isso aí era deles. E eles vinham até aqui. Eles não tinham essa tramitação. E para a colonização, que nunca existiu colonização aqui, né, foi liberado essas terras. E para nós conquistar essa terra, foi preciso mobilizar aquilo que vocês me perguntou anteriormente. Como nós ia conseguir realmente botar essa terra na mão dos ribeirinhos, esse território. E aí nós temos que unir o Instituto Chico Mendes. Eu tive de ir para o CNS, para o Conselho Nacional dos Seringueiros, para me entender essa dinâmica das unidades de conservação, que é o uso coletivo da terra. Que eu estou feliz de estar dentro do uso coletivo. Porque nunca mais eu posso vender, e nem meu filho, porque a colonização foi feita para vender. A colonização não foi feita para quem veio do Nordeste, para quem veio do Sudeste, quem veio trazido pelo Exército. Não foi feito para eles. Eles veio para amansar a terra, que vocês vão ver na Transamazônica. A terra que era deles, hoje tudo é do latifúndio. Essa falsa ilusão foi só para amansar a terra. O fazendeiro não ia sair lá do Rio Grande do Sul, não ia sair lá de Minas Gerais, não ia sair lá de Santa Catarina para enfrentar a mata. Ele queria que alguém amassasse essas terras. E aí, quando habitou todo o Instituto de Colonização, trouxe o povo do Sul, do Sudeste e do Nordeste, tirou o apoio, foi que criou um movimento pela sobrevivência da Transamazônica. O povo que veio do Sul, do Sudeste, tinha mais uma cultura e foi abandonado. Nós tivemos, eu fiz parte desse movimento, de um movimento pela sobrevivência da Transamazônica, que estava tudo abandonado, que ainda existe algumas raízes, mas ameaçados. Ninguém mais do que o Aís falei e outros saber como é que estão ameaçados. Como é que as populações tradicionais estão ameaçadas dentro dessa conjuntura de governo? Que é só projeto, que é área grande para preguiçoso. Essa é a dinâmica do Júnior Ferrari, essa é a dinâmica do prefeito aqui de Porto de Mós. Alguns títulos coletivos que a gente conseguiu aqui, de 30 mil hectares, 40 mil hectares, através da luta, e um governo que tinha um compromisso longe, mas tinha uma visão, nós conseguimos, mas hoje estamos trabalhando para derrubar.
para reduzir. É muita terra para quem não faz nada. Mas não sabe quanto de carbono nós estamos fornecendo para esse povo. Quanto de água nós estamos fornecendo para eles. Né? Para eles venderem nossa água. Agora, eu estou escrevendo uma história, né? Em 2013, nós vendemos 200 milhões de metros cúbicos de água só em 4 agriculturas. Cana, café, a carne e a soja. Essa água dava para sustentar, que foi gasta essa agricultura, para exportação, para deixar nós na miséria, foi exportado, essa água dava para sustentar a cidade de São Paulo 100 anos. E nós não falamos nada. Eles querem reduzir para transformar a nossa floresta num deserto humano e ecológico. Seu Idalino, falando em água, conte para a gente, mas especialmente para os meninos mais jovens, como foi aquele movimento de vocês interditarem o rio com os barquinhos, que o senhor estava me contando antes da gente gravar. Nós tínhamos várias, aqui na época, que é o Sudã, né? A Sudã era o vilão da situação. E a Sudã estava penetrando aqui e derrubando todas essas áreas que nós pretendíamos realmente fazer uma área de recursos naturais. Chamava-se área de recursos naturais que nós estava discutindo junto ao governo do Estado. E aí, o prefeito aqui, que era ligado ao Sudanzeiro, seu Jader Barbalho, que é o salvador da pátria hoje no Pará, desculpa, né? E o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, a gente fazia várias denúncias. Eu tenho papel até hoje de denúncias que a gente fazia. O IBAMA chegava aqui, pegava bola dos fazendeiros, dos supostos fazendeiros, né? Que eram os desmatamentos, e fazia um relatório que não estava acontecendo nada, que aqui não tinha nada. Então a gente tem muitas estratégias, aí nós lembramos aqui, criamos um movimento, uns 6 meses discutindo como fazer isso. Aí nós só temos... É ali que é a fonte dos madeireiros, é a fonte que entra. E o objetivo dele, essa fronteira aberta aqui, era realmente terra do meio. Era terra do meio. Era uma fronteira aberta para o avanço da pecuária, a proposta de Mangatene e do amigo Gabriel. Era avanço da pecuária e concessão de floresta para as indústrias. Né? E aí nós temos uma providência. Vou mostrar realmente para o governo, para o mundo, que isso que o governo está fazendo é mentira e que nós estamos com a verdade. Nós fechamos o rio. Com 3 dias foi a maior repercussão. E para acabar de completar, os madeireiros, os grileiros, pegaram todo o material dos repórteres da Record, aqui no aeroporto, quebraram tudo, tomaram, jogaram fora. E isso aí nos ajudou nessa discussão. Que estamos ameaçados de perder de novo. Com o decreto 313 de Júnior Ferrari, para as unidades de conservação, né? Com as propostas de redução ou de mudar de modalidade, para poder as madeireiras ter acesso. Eles querem trabalhar hoje, quer dividir a várzea, que é uma área muito rica e de criação de animais, eles querem criar uma RDS. E aí tira nosso artigo 18 da unidade de conservação, que é nós que determina. Sim, sim. Eles querem criar APA, que a madeira pode ser banhada, pode fazer seus planos de manejo lá dentro e nós perdemos de novo. Quer dizer, a proposta de um federal é ter o artigo 18, que é o que nos assegura. O que nos assegura é o artigo 18. Tira o artigo 18, população tradicional não existe. Unidade de conservação de uso sustentável não existe. Para nós, não é nós que decidimos. Então, foi isso que nós chamamos a atenção do mundo. Depois de 80, 85, Chico Mendes ocupa o Senado com 15 ou 20 seringueiras, nós conseguimos botar 600 pessoas aí e mais de 200 barcos e
Fomos processados? Fomos, não tem problema. Porque a lei hoje não protege a gente. Mas depois, O senhor tem foto dessa época? acho que tem. Depois a gente vai, se puder, Eu vou ver no arquivo que tem. a gente queria dar uma olhadinha, tá? Tem foto. O senhor mostra pra gente. Né? E me diga uma outra coisa. Nesse processo todo aí de mobilização, já existia, já estava assim na pauta a questão dos quilombolas? Como é que é a sua relação com as comunidades quilombolas daqui de Porto de Mós? É boa. A relação com quilombola é boa. Foi na mesma época que a gente discutia a Verde para Sempre, os PAECs, né, Projeto de Ação Agroextrativista do Estado. Em 2007 começou essa luta para trazer o Instituto de Terra aqui para poder ver a cultura deles. Foi em 2007. E a partir daí a gente não conseguiu avançar. Hoje está um processo, inclusive agora no dia 22, o juiz da Vara Agrária vai estar aqui no fórum para decidir. O Estado já está pagando multa, segundo os assessores. O Estado está pagando multa porque não cumpriu a data. Agora, no dia 22, nós vamos estar aqui com o juiz, doutor Antônio da Vara Agrária da Tamira, vai estar aqui para tomar decisões. O grande problema que nós estamos enfrentando chama antropóloga. Não é para dizer se é ou não quilombolas. É para fazer o reconhecimento da área de abrangência deles. E ela não está fazendo? Porque realmente ela já é uma pessoa de idade e tem 2 anos que está perdendo. Agora, ela era para chegar agora no dia 15. Quem que é ela? O senhor sabe o nome? Eu não conheço ela. Eu disse que é a Rosa. Não sei se é a Rosinha que a gente conhecia ou se é outra. Deve ser a Rosa Acevedo. Ela é uma senhora já de idade e era para vir agora. Aí veio a gripe. Entendeu? A gente está aguardando ela até o dia 15. Olha, do dia 15 ela já para ela apresentar o relatório final. E me diga uma coisa, quem são as principais lideranças hoje do movimento quilombola aqui em Porto de Mós? São eles mesmos, não tem nenhum movimento, eles mesmos que estão se construindo ou reconstituindo as suas histórias, né? Mas o senhor, assim, de nome, quem seria assim uma referência? Eu conheço várias. Tem a Santa Vieira, que é a avó desse menino que está aí. Tem a Santana. Tem a mãe dele, que é a Maria. Tem o Hernando, que é o presidente da associação. Tem a gente chama ele de Baca, desculpa, eu não sei o nome dele, está até participando da Semana Catequética aí. Eles são as referências e os quilombolas, né? A quem realmente dedica e luta. Certo. E me diga uma outra coisa. E se o senhor achar que a gente já falou sobre isso, não tem problema. Mas ao longo desses anos, assim, que resultados, né, que impactos, além do desmatamento, dessa violência, essa visão desenvolvimentista, né, que vê o desenvolvimento como uma coisa de acumulação de dinheiro, de posses, que outros impactos positivos, negativos, o senhor vê da abertura da rodovia na vida dos ribeirinhos, dos extrativistas? Teve alguma coisa boa, assim? Teve. Dizer que não teve, teve. O grande problema, eu questiono muito o bairrismo. Quando eu falo bairrismo, de deputados e de movimento social. Porque não sobrou quase nada para Porto de Mós nos gritos, nos movimentos sociais. Está muito ligado a Brasil Novo, Medicilândia e Altamira. O Xingu realmente está... Fica invisível, né? Esquecido até por políticas públicas e por perca de alguns membros em defesa do Xingu ou por alienação. Exemplo, o País Faleiro ficou muito longe de nós. Zé Geraldo, quando foi para Brasília, ficou longe de nós. E a discussão estava voltada por um polo. Isso é normal, né? As periferias sempre ficam à mercê, né? Ou então fica para jogar lixo. Por que eu falo isso? Que a referência chama Xingu. Outro impacto que nós sofreu grande aqui, que não parece, num momento assim visível, Belmonte.
Nós é Belo Horizonte, estado de Minas. Porque a Belsan está aí fazendo um depósito de resíduo aonde era o leito do Xingu. Que garantia nós temos isso? O Ministério Público parou isso aí. Mas os prefeitos estão doidos querendo que entre esse rótulo, que é dinheiro vivo para esses municípios. E nós está fora. As compensações ambientais que teve de Belmonte, Portimão não participou de nada. Mais de 120 milhões que veio de compensação dos impactos ambientais. Como nós está na Jusante, eles não sofrem nada, mas os resíduos passam tudo aqui para nós. Tivemos impacto cultural, né, econômico e ambiental. E já teve um estudo, o CNB e o IBAMA, para fazer esse estudo, esse tipo de impacto, e nessa conjuntura que nós estamos vivendo hoje, ninguém quer assumir esse papel. Seu Idalino, e falando nessa questão da cultura, fale para a gente assim, um pouquinho como que era e o que mudou, como que está hoje, essa parte assim, mais dos festejos, das comemorações, das festas. Como que é essa dimensão da cultura aqui em Porto de Mós? Mudou muito, inclusive as comunidades hoje, isso está debatendo muito agora na Semana Catequética, a questão da cultura. A cultura, as festas, hoje, se transformou em briga. A droga entrou muito na comunidade. Os nossos jovens estão sendo incentivados por outros grupos, né? E eu até faço uma leitura que daqui a uns dias, do jeito que nós está, a igreja não vai ter mais comunidade para celebrar lá na zona rural. Vai ser tudo urbano. Porque está vindo todo mundo por falta de investimento lá. O jovem que quer, hoje, essa inovação que nós estamos vivendo, vem tudo para onde tem o desenvolvimento de comunicação. E lá e não volta, né? Mais. Não volta mais. Por exemplo, esse menino aqui, foi casa familiar rural, foi tudo, mas ele não vai mais lá para os quilombolas. Ele é quilombola, ele não vai mais lá para a área dele. É um exemplo que nós estamos vendo, né? E essa cultura está acabando, porque está desmontando tudo, as festas religiosas. Hoje, não. E tem a política também, que está envolvendo no meio desse povo, trazendo todos esses debates. Certo. E me diga uma outra coisa. Assim, a gente sabe que o cenário, às vezes, é bastante desanimador, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, que nós, né, quando a gente se organiza, quando a gente mobiliza e reúne, luta, a gente provoca transformações, né? Às vezes são pequenas, mas o senhor mesmo reconhece com muita propriedade que se não fosse a ação coletiva de vocês naquele período, vocês não estariam aqui, né? E aí, pensando desse ponto de vista, do potencial de luta que vocês têm, como o senhor desenharia esses próximos 50 anos, né? Que erros a gente não pode repetir, o que é que a gente precisa fazer para a vida ser melhor, ser mais digna, para que haja mais equidade entre os diversos segmentos que compõem a sociedade, né? O que a gente faz para construir um futuro melhor nesse horizonte aí dos próximos 50 anos? Primeiro, mudar a estrutura do Estado. Porque hoje o Estado está acima da sociedade. Como a sociedade deveria estar acima do Estado. Melhorando a estrutura do Estado, melhorar a divisão de renda. Estou lendo aqui agora mesmo. 100 bilionaristas fica com a metade de toda a produção do mundo. 100 para mais de 10 bilhões de pessoas, e 100 fica com tudo. Isto é um desastre. Segundo, uma política que se chama de produção.
de consumo. Porque o consumismo está levando tudo para a China, para os Orientes, para os países populosos. Nós estamos hoje comendo carne de que preço? Por causa de quê? Hoje, se você, a senhora ou o movimento, compra uma vaquinha, já é pensando em mandar a carne para a China. O cara planta um pé de soja, já é pensando em mandar soja para a China. Esquece. Acabou a agricultura familiar. Você já viu falar nisso aqui nos últimos anos, ou nos últimos 3 anos? Acabou com o MDA, acabou com tudo, e nós ficamos aí. Acabou com o INCRA, o sucateou, enquanto nós aí. Quer dizer, se não mudar a estrutura de Estado, onde o Estado pode estar aqui no meio de nós e não lá no alto da pirâmide, que nós tomamos consciência de quem nós vamos escolher para nos representar como Estado, não tem nada. Volto a ressaltar, eu sou do militarismo, ou um militante, melhor dizendo, Deus me livre de militarismo, né? Eu sou um militante da década de 60, até o dia de hoje. O médico fazia as coisas, nós estávamos lá reivindicando. Né? Batista Figueiredo fazia, nós estávamos reivindicando. Castelo Branco estava mandando matar gente, arrancando o café, a gente estava lutando. Estava botando fogo de boate, teatro, lá no Rio de Janeiro, matando gente. Nós estávamos lutando. Bolsonaro botou uma energia, botou uma anestesia em todo o movimento social. Cadê a contagem? Cadê o sindicato? Cadê o movimento da Transamazônica? Você já viu isso no governo Bolsonaro? Mas o grupo dele está fazendo mobilização. Nós estamos anestesiados, nós estamos com medo desse cara, que não é o bicho-papão. E assim, o que o senhor diria, por exemplo, para a juventude? Porque, assim, às vezes eu sinto nas falas desses mais antigos, mais experientes, que é como se vocês tivessem feito o papel de vocês, né? E aí, que mensagem, assim, o senhor deixaria, especialmente para a juventude, nesse sentido de a gente reagir, de remobilizar, de ajudar a reconstruir o futuro, né? Como é que o senhor vê o papel da juventude nesse processo? Tem um lema que dizia: a questão é que os adultos são errados e os jovens são levados pelas suas tradições. Como é? Tem um lema que diz assim: acontece que os adultos são errados e os jovens são levados pelas suas tradições. Os jovens, vai ter um momento que esse movimento jovem vai ficar fora dessa sociedade e eles vão ser precisos revolucionar. Os jovens vão voltar a ser os caras pintadas. Mas isso eles precisam sofrer muito, porque a ilusão está demais, a inovação está demais. Primeira coisa, os jovens da zona rural, eles estão tendo tudo conduzido para a zona urbana, onde não tem emprego, onde não tem a saúde e onde eles não podem realmente desenvolver aquilo que a televisão mostra, aquilo que as inovações mostram. Você tem que pisar no chão e não vai ter que voltar ao tempo do feudalismo para o socialismo. Não abandonar o capital, que não existe social sem capital, mas nesse capital selvagem que está aí, né, que compra tudo, que domina tudo. Vou falar para vocês, aqui deve ter alguém que trabalhou na pedagogia das casas familiares rurais. Esse moço é egresso aqui da... Sim. Que apoio vocês têm? Que apoio vocês teve? Que política tem para vocês? Esse jovem que está aí também, estudou lá, cidade de Guanapu. Está aqui, tem tanto material da casa familiar rural daqui. Está tudo estragando aqui. Foi mal, foi. Tudo doado pela nossa energia. Daí tem um bocado de coisa, tem outro espaço por aí, tudo. Nunca mobilizou. Também não mobiliza. Não tem quem banca. O governo não banca, a prefeitura não banca, não tem um apoio político. Não tem uma política pública, não né? Não tem políticas públicas para esse tipo de desenvolvimento. Por isso nós não temos nenhum técnico aqui no Porto de Mós. Não é que não tem como bancar eles, não tem incentivo para eles. Nós lutamos tanto no governo militar e até mesmo no governo, diz que democrático, Fernando Henrique Cardoso,
para criar os saberes da terra. Aqui tem muita gente que fez o saber da terra. Qual é a política que tem para eles? Não tem política. Voltando a dizer, o jovem vai chegar um momento que a sociedade vai ter que revolucionar esse sistema, que, como em tempos de outrora, os tempos passados, teve a revolução. Uma revolução em prol da volta dessas coisas. Ou então, nós arriscar é eleger um governo que tem compromisso com a sociedade. Mas quem é ele? Ele tem uma estrela na testa? Ele vai resistir o agrotóxico que foi aprovado ontem? Do agronegócio? Ele vai resistir o agronegócio? Porque a revolução militar aqui não foi nós que causamos, não foi o governo. É uma proposta que tinha no Jânio Quadros de cobrar imposto. E de 60, 64 até 80, que veio a proposta de revolucionar. Os embaixadores que fez essa revolução. Os Estados Unidos não queria pagar, ocupou o Brasil, não queria pagar imposto. A Alemanha trouxe todos os veículos daqui, não podia pagar imposto. A Scania, a Volkswagen, porque o Juscelino disse que aqui era mão de obra barata, mas era prima de graça. Certo. A gente está assim caminhando, né, para encerrar. E aí eu queria perguntar se os meninos têm alguma questão e se tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar e que a gente não perguntou. Olha, nós temos que revolucionar a situação. Eu não sou revolucionário, mas essa situação vai ser revolucionária. E aí depende de organização social. Porque, apesar de tudo, quem tem uma idade e já viveu, sabe que tudo que nós conseguimos, com sangue, na raça, no tapa, apanhando, esse governo está destituindo tudo. Olha que foi conseguido muito direito que nós conseguimos numa plena ditadura militar radical, sanguínea. Bolsonaro está tirando tudo com seus secretários, ministros e etc. Quer dizer, então o compromisso agora é como nós vamos constituir um governo que pode voltar realmente, nos dar apoio com o MDA, com o MMA, voltado para a biodiversidade, que hoje está voltando tudo para o agronegócio. A terra de indígena hoje é agronegócio. As áreas de população tradicionais é agronegócio. Né? Terra de população tradicionais não existe para eles. Né? Mulher está fora da discussão dele. Negro está fora da discussão dele. Então, ele está destituindo toda uma cultura que é do Brasil. E é do brasileiro. Eu deixo um recado aqui, que eu já estou no fim da safra, igual diz o outro, que vai ser preciso alguém tomar as rédeas dessa coisa. Esse alguém deveria ser um dos movimentos que nos coordena. Cadê? Acabou a CPT. Porque diz que nosso país é a 8ª economia do mundo. Os países que financiavam o pão para o mundo foi voltar para outros países pobres, de desastre, porque o Brasil está publicado como a 8ª economia do mundo. Enquanto Porto de Mós tem 5 mil famílias, Porto de Mós tem 5 mil famílias vivendo com a renda per capita de R$70 por mês. Mas qual é a política que tem aqui? O INCRA tem um recurso chamado Apoio Mulher, Fomento Mulher, está aí, dado de graça. Nós não temos assistência técnica para fazer o projeto das mulheres. É muito dinheiro? Não é. Mas é dado. Podia combater esse tipo de fome se as mulheres começassem a investir. Se alguém fosse fazer o projeto delas. Se alguém fizesse o projeto de um colono lá que tem mandioca, que precisa de uma farinheira, para ele poder produzir a farinha dele, para gerar emprego na comunidade. As madeireiras voltou tudo para as unidades de conservação. Hoje mesmo eu vou para Altamira, que eu tenho uma reunião lá com a doutora Thaís e a Cris,
E para nós ver o que vai vir aqui, o que vai vir aqui. As madeireiras voltou tudo. Porque só tem apoio para as madeireiras. O CNBio não existe. O CNBio hoje é um cara do agronegócio. O IBAMA não existe, não tem financiamento, não tem recurso para o IBAMA fazer nada. É a mudança de estratégia. Não sei até quando o diabo louro lá, que a gente brinca muito com ele, pai de faleiro, vai resistir essa pressão ambiental lá na Câmara. Não sei até quando ele vai resistir. Sei que ele é capaz, mas eu não sei como é que ele vai resistir à pressão desse agronegócio, ele com a defendendo uma área ambiental onde todo mundo está apostando que nós somos preguiçosos. Em relação a essa ocupação de terra desordenada e tal, desses grandes latifundiários pegando terra de todo mundo, como é que está a situação da soja? Ela está vindo para cá, para Porto de Mós, para as regiões? Como é que o senhor avalia isso daqui para o futuro? A soja, tem três etapas. Primeiro, grilar a terra. Segundo, tirar os resíduos chamados madeira. Terceiro, plantar capim. Depois meter o arado. Então nós estamos no início desse aqui. Você pega aqui tem uma locação chamada PA 167. Tudo é de gente do Mato Grosso já. Começa desde Anapu, tudo é gente do Mato Grosso. Com apoio político daqui. Mas as comunidades não têm apoio. Tanto é que eles querem desinstituir plano de manejo, assentamento agroextrativista. Por isso que é muita terra, que essa terra é improdutiva, porque Ribeirão não faz nada, é preguiçoso, não precisa dessa terra. Não precisa de tamanho de área. Enquanto um latifúndio aqui está com 30, 40 mil, ninguém fala nada. Ninguém se incomoda, né? 200 famílias tem 38 mil hectares. 100 famílias quilombolas, em torno de 500 pessoas, está pleiteando 22 mil hectares. Um direito garantido na Constituição, e está sendo negado. O prefeito aqui vai várias vezes por ano no Iterba para não ser reconhecido os quilombolas. A comunidade não tem uma política fundiária, não tem uma política agrária, não tem uma política de técnicas para poder nós tentar desenvolver aqui. Isso é desde 1970. Mas as empresas madeireiras estão trazendo engenheiro florestal de outras regiões para fazer plano de manejo para as comunidades e estão conduzindo as comunidades igual vocês veem as histórias nos garimpos com os índios. Né? Tá do mesmo jeitinho. Banca tudo e dá um engenheiro florestal e paga diária para a comunidade. E compra um metro cúbico de madeira por 60 ou 80 reais. E nunca ele paga. Botou a EDA patrão. Controle. E todo mundo está embaixo. Todo mundo não. Muita gente aí tirou a vez da comunidade e instalou de que é a associação que controla. Aí vai lá, busca um cara que tem o entendimento, banca toda a associação, banca toda a legislação, as custas, e aí o cara sai brigando com as comunidades. Mais ou menos, nós temos aqui 34 madeireiras, grandes madeireiras, que extraíam até 80 árvores por dia, uma. Eu estou com o relatório deles ali agora, que eu vou levar para a Altamira. Eles estão voltando tudo. Ela se organizou e está legal. Tudo dentro da lei. Está tudo dentro da lei e dentro do específico, que é a comunidade que está vendendo para ela. Ela banca a comunidade para se legalizar, para sair a coisa ilegal. Aí você pega uma investigação do Ministério Público, daí a negação. Arquivando. Estou indo para hoje, para lá, para Altamira de novo com o Ministério Público. Peraí, por que arquivou? Nós estamos pedindo uma investigação. Porque um comunitário que mora lá na divisa de Medicilândia, dentro daquela floresta, lá no Pontal, se alguém saber que ele deu uma denúncia, nunca mais ele vai desaparecer lá. Então, precisa que o Ministério Público acata isso e a Polícia Federal
e começam a investigação. Estou esperando a resposta da doutora Thaís agora, que o doutor Gilberto já arquivou todo o nosso pedido de investigação, nesses planos de manejo, na distribuição de renda, que é a área coletiva. O que está sobrando para mim? Se a área, eu sou dono dessa área também, o que está sobrando para mim? O que a empresa veio discutir comigo? Não vem discutir comigo. Está discutindo com um cara que ele articulou para criar a associação. Bom, então é isso, né? Se é que os 50 mais 50 quer fazer, está aí o problema. Espero que a gente avance nessa discussão. É uma proposta que eu participei lá em Brasília, nessa discussão. Essa lei também, que Bolsonaro já cancelou. Tudo ele interfere, né? Inclusive aquela proposta da reforma agrária, que era uma proposta que a Ailton retomou, e a gente não sabe nem como é que está andando. E aí queria essa proposta de 50 mais 50, que nós precisamos discutir agora esses 50 anos para as futuras gerações, para vocês jovens, o que vai chegar para vocês aí. Porque se for do jeito que está, daqui 20 anos a Amazônia vai transformar um deserto. Não é à toa que meio século, mais de 800 mil quilômetros quadrados já foi destruído, transformando um deserto. E que o governo agora vai fazer um convênio com a Finlândia e tudo, para financiar quem acabou com tudo. Lá para o sul do Pará. Restaurar e ainda vender carbono. Enquanto nós conservamos a nossa floresta, é preciso forçar que saia no edital uma proposta para nós. Não é possível que nós vamos vender gás de carbono, que se uma hectare for produzir 10, 15, depende da diversidade, tonelada de carbono, e nós com 1.300.000 hectares de floresta, vai ser preciso vender madeira. Viu, Matheus? Certo? É uma coisa que nós estamos discutindo. Hoje estou indo para discutir com a empresa, né? Como é que nós vamos habilitar a venda de carbono. Como é que estuda? Que nós não sabemos medir carbono. Não tem balança para medir. Tem que ser uma coisa técnica pela sócio-biodiversidade que nós temos. Pelo povo, eu falo de sócio-biodiversidade que eu boto o homem no meio. O homem e a mulher tem que estar no meio dessa sócio-biodiversidade. Porque nós fazemos parte disso aí. Para poder medir, porque tem que ir. E como essa empresa vai intermediar. Tem isso também. E por quantos anos? Como é que não impede a produção? E como impedir que o atravessador venha lá de outra região e chegue e instala aqui, igual as madeireiras estão instalando? Porque na hora que chegam essas empresas de venda de gás de carbono, ou que intermedia gás de carbono, que precisa dar apoio estrutural, que o Estado não tem, como é que nós vamos articular aquela empresa? Se ela vai ficar com 50% nosso, para nos assessorar, ou se ela quer tudo e nós ser só o réu. Que são questões bem importantes que têm que ser enfrentadas, né? E tem que enfrentar. E nós não contamos com a juventude dessa situação. Nós não contamos com a juventude que hoje tem o controle, que eu sou leigo, eletronicamente eu sou leigo. Eu fui formado para ir para o tapa. Minha formação foi para ir para o tapa. Essa inovação, para mim, tudo é ilusão. Eu faço uma reunião, nós fazemos reunião aqui, lá com Brasília, virtual, não fica nada escrito, ninguém assume nada. Acaba ali mesmo. Mas quando nós vai para o tapa, não faz alguma coisa escrito e decidido. Tá certo, seu Idalino. Então, muito obrigada, né? A gente agradece bastante essa sua aula de história, né? E depois tem mais uma foto, mais assinaturas, mas aí é tranquilo, tá bom? Tá. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, eu agradeço, né? Estamos aqui disponíveis. Né? Tudo que for bom para fazer um progresso sustentável, nós estaremos aqui para apoiar e estamos também para cobrar. Quem não cobra não tem dívida a receber. E nós temos muita dívida a receber. Nós hoje controla a biodiversidade. Nós hoje somos a razão do mundo viver. A Amazônia é a razão do mundo viver.
Papa Francisco está preocupado mais com a Amazônia do que o Brasil. Quando ele diz, o povo da Amazônia é a razão de nós viver lá na Europa, aqui também é a razão de nós viver. Nós não podemos acabar com a Amazônia. A Amazônia não precisa de nós. Nós precisamos da Amazônia. Se nós for tudo embora daqui, ela vive. Ela vai regenerar. Mas se nós não cuidar dela, nós vamos destruir toda ela e aí nós destruímos nossas próprias vidas da geração futura, do nosso Brasil e do planeta. Certo? Essa é a minha visão que eu tenho. Clara, não é visão de ilusão. Visão clara. Daqui mais 50 anos, se não tivermos devido cuidado com o avanço da tecnologia e essas inovações, a Amazônia não vai existir mais. Porque só na foice do Machado no Testado já foi embora 800 mil quilômetros quadrados da Amazônia, que corresponde a quase 4 estados de São Paulo. Imagina agora com a inovação de tecnologia, com veneno, com herbicida e tratura etc., o que vai acontecer? Essa é a minha preocupação. E que vocês jovens e idosos, né, que ninguém é velho, a gente é vivido. Desculpa. Gente, muito obrigado a vocês, tá? Não, acho que é você, não vou ficar pensando hora.